Você aí de casa, já fez dieta? Pratica atividade física? Bem, com certeza você já ouviu falar no termo metabolismo. Afinal, quem nunca disse a frase, até mesmo como desculpa, fulano não engorda porque tem um metabolismo acelerado, ou Beltrano demora muito para perder peso porque tem um metabolismo lento? A gente sabe que perder peso não é uma tarefa fácil, não é não? Mas o que será que o metabolismo tem a ver com isso? Quem que é esse tal aí, minha gente? Será mesmo que ele pode dizer sobre o emagrecimento rápido ou lento de uma pessoa? Hoje a gente desvenda alguns mitos e verdades sobre a ação do metabolismo no nosso corpo. E quem nos ajuda com o tema é o médico especialista em emagrecimento, Dr. William Rangel, ou a polícia, como a gente disse no primeiro bloco. Doutor, seja bem-vindo mais uma Tudo bom, vez. querida? Muito obrigado por estar aqui. Sempre uma honra estar aqui de novo, né? Para falar um tema tão interessante, né? Tão importante como esse, né? E acredito que muitos espectadores vão se identificar, né? Com certeza. É muito legal a gente desmistificar um pouquinho isso, né? E vamos lá, responder um pouquinho do que seria, né, esse metabolismo, né? Primeiro de tudo, o metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo. Tá. Desde a minha respiração, o coração bater, eu comer, É o tudo vai funcionamento ter dele? o funcionamento. Tá. Só que quando a gente refere aqui, né, no metabolismo, falando um pouquinho de emagrecimento, é um pouco diferente. O que a gente quer referir aqui, na verdade, é a taxa energética do nosso metabolismo, né? O quanto que eu gasto de energia para manter-se vivo. Né? Porque a gente tem que lembrar que não é só fazer atividade física. Na verdade, a gente gasta muito mais energia sobrevivendo, mantendo o coração batendo, que é um músculo muito forte, né? Pensando, respirando, tudo isso, né, manter-nos vivos, né? Fazendo então que o nosso metabolismo então seja mantido, né? E quando a gente fala então de manter o metabolismo lento ou rápido, na verdade a gente está falando de pessoas que tem um metabolismo que seria o metabolismo que queima menos calorias, né? Então o metabolismo mais lento, e o metabolismo mais rápido seria aquela pessoa que queima mais calorias Que é para manter-se. magrinha, não engorda, por exemplo. Exato, né? E sabe o que é interessante? Porque assim, a gente criou uma cultura onde a gente fala, a pessoa está com excesso de peso porque ela é culpada, porque na teoria ela come errado. Só que a gente tem estudos na medicina mostrando que as pessoas comendo as mesmas coisas, uma teve um peso diferente da outra. Para você ter uma ideia, Biane, a gente tem, o que significa que a gente tem um peso diferente uma das outras, cerca de 60% da diferença dos pesos são explicadas exclusivamente pela genética. Olha que legal. Você sabe isso, que doutor. muito interessante agora que teve no último Congresso Americano de Obesidade, foi identificado um gene que ele age no receptor do MC4, mostrou que uma subpopulação no Reino Unido, cerca de 0,3% dessa população, tem a mutação nesse gene. E quando pesquisaram então essas pessoas, viu-se que elas tinham 17 quilos a mais em média do que pessoas que não tinham mutação nesse gene. Que incrível. Então, embora, lógico, a gente sempre tem que incentivar um estilo de vida saudável, sempre tem que incentivar fazer atividade física, boa alimentação, mas algumas pessoas não tiveram a sorte, né, de ter aí o metabolismo acelerado, né? Pelo contrário, tem uma predisposição genética para ganhar peso. E doutora, a gente consegue descobrir isso num teste genético ou não? Conseguimos. Porém, assim, sabe que é interessante que a gente tem alguns lugares, inclusive na nossa capital, que faz esses testes genéticos, mas eu nunca pedi para um paciente meu. Sabe por que eu nunca pedi? Primeiro que é caríssimo, né? Então a gente sabe que vai pagar cerca de 7 a 10 mil reais para fazer um teste genético para a gente identificar alguns genes. E são mais de 600 genes relacionados ao ganho de peso. É muita coisa. Todos eles vão atuar no nosso hipotálamo, fazendo então que no nosso hipotálamo, que é do tamanho de um dedão, nosso hipotálamo. É lá que se encontra o que a gente chama de centro da fome, que é o núcleo arqueado, onde tem os receptores, né, os neurônios anorexígenos ou orexígenos. E lá também existe, né, onde a gente controla nossa taxa energética basal. Por que eu nunca pedi, então, esse exame? Por que eu vou fazer com ele, né? A gente ainda não tem um remédio que vá atuar nesses genes, né? Genes são locaizinhos que a gente tem, né, no nosso DNA, e a gente não tem um remédio aqui no Brasil, às vezes até tem um, né, que vai atuar em alguns genes mais raros, mas a gente não tem nenhum remédio que vai atuar nesse gene. Então, muitas vezes, seria legal porque aquela pessoa está ostentando dinheiro e quer saber, olha, quer mostrar para os outros, tá vendo? A causa ali do meu ganho de peso é exclusivamente genético, né? Mas assim, embora eu falei que 60% da diferença dos pesos entre as pessoas é genética, 40% vai ser do que a gente come, do que a gente faz atividade física. Então a gente, assim, precisa sempre incentivar o estilo de vida saudável, não tem jeito. Mas algumas pessoas realmente não vão ter essa sorte de ter um metabolismo que queima mais gordura. Boa. E doutor, existe um cálculo? Existe, né? A gente tem uma Tem tabelinha até uma aqui, imagem aí, uma Coloca tabela pra bem gente. interessante. Isso. Olha que legal.
Então, lembrando que o metabolismo é tudo as nossas reações químicas que nos mantêm vivo. E a taxa energética basal seria mais ou menos assim, eu faço uma... para ficar mais fácil, né? Imagina que a gente é uma fogueira. Por que eu brinco que a gente é uma fogueira, Biane? Porque a gente colocar um termômetro, e você e mim agora, a gente vai estar lá com uns 36 graus Celsius, né? E a temperatura aqui com o ar-condicionado está 21. Então quer dizer que o meu alimento que eu como, ele está sendo metabolizado, né, lá na nossa mitocôndria, produzindo ATP, energia, e ele é dissipado em forma de calor, por isso nos mantém aquecidos, somos animais de sangue quente, né? Então a nossa taxa energética basal seria tudo aquilo que a gente come para manter-nos vivos, para manter-nos a gente fazer atividade física, para manter a gente em repouso, coração batendo. Então basicamente a nossa taxa energética basal a gente pode separar ali, ó, com 3 coisinhas. 15 a 30% de tudo que a gente come vai ser gasto com atividade física, né? Então assim, se a pessoa é sedentária, ela vai ter automaticamente mais ganho de peso, né? Agora, tem muita gente que se engana, né? Ah, eu posso comer o que eu quiser, desde que eu faça bastante atividade física, eu vou queimar toda aquela caloria. Não é bem por aí, porque cerca de 30 a 15% é que a gente consegue queimar de tudo aquilo que a gente come. Porque senão eu teria que correr uma maratona todo dia para conseguir queimar tudo, né? Como você pode ver, ó, o nosso gasto energético basal, que é o nosso coração tá gastando, a minha respiração tá gastando, é de 60 a 80%. É quase tudo. Quase tudo, né? Mas lógico, a atividade física vai ajudar um pouquinho. Mas a grande dica que eu queria trazer aqui para vocês, que eu acho que a população vai gostar como um todo, é que assim, todo mundo já sabe que devemos fazer atividade física para aumentar o metabolismo. Agora, o que poucas pessoas sabem que a gente mantém o nosso metabolismo mais alto são ali, ó, o efeito térmico dos alimentos. Eles são responsáveis de 8 a 12% de todo o nosso metabolismo. O que significa isso? Basicamente, quando a gente come uma proteína, um carboidrato, um lipídio, uma gordura, a gente vai gastar uma quantidade de energia para absorver, para metabolizar, para distribuir. Nisso existe o que chamamos então de efeito térmico dos alimentos. E isso aqui a gente consegue mudar muito bem. Em que sentido, né? Vou até explicar aqui para vocês um pouquinho. Que se a gente comer mais proteína na nossa dieta, a gente vai ter uma termogênese maior. Porque cerca de 20 a 30% das calorias das proteínas, elas são metabolizadas só para quebrar as moléculas peptídicas das proteínas. Então o nosso corpo ele aumenta, né, o gasto para queimar a proteína. Então, na verdade, embora, né, seja a mesma coisa 100 calorias de proteína e 100 de gordura, quando eu como proteína, cerca de 30% disso vai ser usado só para absorver aquela proteína. Já a gordura, apenas 3%. Então, olha que interessante, se a gente aumentar a ingesta de proteínas na nossa alimentação, eu vou conseguir aumentar minha taxa energética basal. Sem contar que a proteína é uma questão muito legal, porque ela dá saciedade. Ela promove a secreção de alguns hormônios intestinais que vão ir para o nosso, né, núcleo da fome, o nosso hipotálamo, que é o tamanho de um dedão, causando então saciedade. Mas aí o pessoal fala, doutor, eu já como proteína no almoço e no jantar. E as pessoas se esquecem de adicionar proteínas nos lanchinhos. Então uma dica muito legal que a gente trouxe aqui hoje, né? Lembrando que eu brinco que o pão, embora tem muita gente que fala mal de pão, eu falo que pão, gente, brasileiro come pão. Gosta de pão. Não tem jeito, a gente tem que... se o paciente chega no consultório e o médico tira o pão, o nutricionista tira o pão, a aderência vai ser muito ruim, o brasileiro está acostumado a comer pão. Agora, como que a gente pode fazer para o consumo de pão não ser exagerado? A pessoa comer 3, 4 fatias? Adicionar proteína. Por quê? Ele vai aumentar o metabolismo, sem contar que vai dar muita saciedade. E muita gente fica perdido, mas como que eu vou adicionar, né, proteína no pão? Colocando presunto, mortadela, que são ultraprocessados, não vai ser legal, né? Não é interessante. Aí eu trouxe algumas dicas super interessantes, né? Muita gente acha que só o ovo, e realmente o ovo vai ser maravilhoso, né? Valor biológico 100%, tem todos os aminoácidos essenciais para manter o nosso organismo ali de maneira perfeita, né? Porém, quando a pessoa enjoa de ovo, fala assim, doutor, eu tô enjoado de ovo, não aguento mais comer ovo. Eu falo, meu, tem outras opções boas, né? Aqui a gente tem o frango desfiado, né? Que pode ser colocado junto do pãozinho, maravilhoso, né? E temos também até mesmo o atum, que é uma fonte proteica muito boa, né? Fácil, né, de ter em casa. Muito fácil acesso. Para quem quer emagrecer, eu falo que é importante mastigar, porque isso vai levar à saciedade. Já para quem tá com peso normal, na verdade só tá querendo aumentar o pote proteico, né, porque quer tá fazendo musculação, essas coisas, eu falo tudo bem beber.
proteína, né? Prefiro que mastigue, né, para ter essa questão de saciedade, mas se eu tô sem tempo de fazer um ovo, saio corrido de casa, quero fazer um pouquinho de proteína entre o intervalo, entre as refeições, a whey protein pode ser muito, muito bem-vinda aqui. Gostei. Agora, lógico, o ideal seria passar no nutricionista, né, calcular tudo isso, para que você não consuma também em excesso, né? Lembrando que o excesso também pode ser prejudicial, pode causar um pouquinho de cálculo renal. Então, nada de excesso. Mas assim, se você não tem a possibilidade de passar no nutricionista, adicionando ali um ovinho pela manhã não vai fazer mal a ninguém, adicionar um pouquinho de frango desfiado e um atum com um pãozinho brasileiro, né? Vai ser talvez muito mais interessante do que a famosa manteiga, do que a famosa margarina. É uma fonte proteica que vai aumentar o nosso metabolismo. E outra, você vai ficar saciado muito mais melhor. Com certeza. Vamos a alguns mitos e verdades. Eu vou fazer um aqui, depois vou passando pro Léo. Olha. Ó, doutor, vou e essa segurar daqui... minha plaquinha aqui, hein? Se é mito ou verdade, doutor? Mito ou verdade? É. Esse aqui acho que é uma briga eterna das mulheres. Os homens têm um metabolismo mais rápido do que a das mulheres? Infelizmente, sim, né? Inclusive é muito interessante que alguns homens me procuram no consultório depois que as suas companheiras emagreceram. E eles vão pro consultório porque a companheira emagreceu bastante e a companheira fica brava. Porque o homem vai perder muito mais rápido que ela. Fala, poxa, então eu ralei para perder a mesma quantidade de peso, já o homem conseguiu perder mais, né? Isso se deve a diversas coisas. Principalmente pela musculatura do homem ser maior. Ele tem um percentual de músculo muito maior do que a mulher. E o músculo, ele vai consumir energia mais do que a gordura. Então, automaticamente, aquela taxa energética basal que a gente mostrou, que é muito grande, né? Que queima bastante calorias, no homem vai ser maior porque ele tem mais músculo. Sem contar que o homem, o hormônio predominante é a testosterona, que é bastante anabólica, então ela gasta bastante energia por si só, além de construir muito músculo. Então, muitas vezes a gente vai perceber isso. Agora, lógico, eu já vi mulheres com metabolismo tão rápido quanto o do homens. Mulheres musculosas, que malham, que fazem exercício físico. Então, assim, existe como a mulher superar um homem, né? Mas são corpos diferentes, a gente tem que realmente dizer que é uma verdade. Os homens têm o metabolismo maior que as mulheres. Boa. Léo, vai pra próxima. Ó, tem uma boa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Hormônios influenciam no metabolismo, doutor? Exatamente, Léo. Você sabe que muitas pessoas me procuram no consultório por acharem que a sua tireoide está alterada, né? Não só os hormônios estrogênio como testosterona, mas também a tireoide pode influenciar um pouquinho. Talvez nem tanto como as pessoas falam, né? Porque na verdade eu vejo que 100% das pessoas que estão em excesso do peso acham que eu tenho alguma coisa ali na tireoide, né? Mas nem sempre é assim. A tireoide a gente sabe que é um dos hormônios que produz, uma glândula que produz os nossos hormônios que vão ajudar muito em relação ao nosso metabolismo. Porém, temos que lembrar que vão ser apenas uma parte da parcela da população que vão ter problemas tiroidianos. Lógico, só deficiência hormonal por si só não vai fazer a pessoa ganhar muito peso, virar obesa. Porém, imagina uma pessoa, né, que está com a tireoide regulada, ela vai sentir mais sono, vai sentir mais cansaço. Essa pessoa dificilmente a gente vai ter uma aderência para fazer atividade física. Essa pessoa dificilmente vai ter aderência para ter empolgação de cozinhar legal, de mudar o estilo de vida, né? Então essa pessoa vai ter pouca motivação. E lembrando que uma vez já vi, inclusive aqui no programa para falar disso, né, que as mulheres na menopausa tem uma diminuição do seu metabolismo por causa da deficiência do hormônio muito importante chamado estrogênio, né? O estrogênio, ele consegue, no caso, inibir um pouco o apetite. E ele vai agir em vários metabolismos, inclusive de hipertrofia na mulher, né? Então a mulher, na entrada da menopausa, ela pode ser sim um ganho de peso. Lembrando que se a gente fazer a reposição hormonal, trabalhar um pouquinho com isso, a gente consegue reverter, né? Então, assim, não é uma desculpa, porque, assim, a parte hormonal a gente consegue solucionar, né? Tanto a questão da tireoide tem, né, remédios para tireoide, hormônios, como a mulher na questão da menopausa. E muito importante, Léo, aproveitando você aqui, né? Muitas vezes as mulheres têm facilidade para identificar que elas estão na menopausa, porque elas vão parar de menstruar. Mas nós, homens, Léo, não temos essa facilidade, né? A mulher parou, ela sabe de local quando terminou, né? Nós, homens, não, vamos ter sintomas inespecíficos. Vamos começar com um pouquinho de cansaço, a nossa libido vai ser um pouquinho comprometida, vamos sentir menos força. Então assim, nossa, ontem eu conseguia carregar a caixa de ferramenta, agora eu não consigo mais carregar essa caixa de ferramenta. E aí a gente vai estar por média ali, né, dos 45 aos 55 anos de idade, vale dosar os nossos níveis de testosterona. Com a diminuição do nível de testosterona, a gente diminui a nossa massa magra e acumula mais tecido gorduroso na região abdominal. Uma reposição hormonal, quando bem empregada, pode contribuir e auxiliar em relação a isso. Nossa, muito legal isso daí. Doutor,
Ai, vamos para essa daqui. O metabolismo, doutor, ele pode ser afetado pelo efeito sanfona? Engorda, emagrece, engorda, emagrece? Pois é, você sabe que isso é uma parte bem complexa, mas é legal a gente falar aqui. Por quê? As pessoas ainda acreditam que para emagrecer é só comer menos. Então, olha, eu tenho uma taxa energética basal ali, então eu vou comer menos que aquela taxa energética basal e vou emagrecer. O que acontece quando a gente causa uma restrição, o nosso organismo ele vai criar uma proteção, uma espécie de mecanismo de proteção à vida. Ele vê que está entrando menos, ele fala, eu vou reduzir o que eu gasto. Então ele consegue fazer isso. Deus fez a gente tão perfeitinho que Deus colocou ali um reloginho para controlar essa ingesta nossa, o quanto a gente está gastando. Porque numa escassez, a gente vai acabar morrendo. Só que o nosso corpo não sabe que a gente entrou numa dieta. Ele acha que a gente entrou num cenário onde está escasso o alimento. Então vai ocorrer uma diminuição do nosso metabolismo. E na verdade é o metabolismo, a diminuição do metabolismo que nos leva ao efeito sanfona, ao efeito rebote. Por quê? A gente está com o metabolismo lá em cima, comendo bem. Do nada eu causo uma restrição calórica. O meu metabolismo, para sobreviver, fala, tá faltando macronutrientes, tá faltando energia, eu vou diminuir. Nessa diminuição, a gente para de emagrecer, automaticamente vamos comer mais um pouquinho. Então, de novo, poxa, não tá funcionando, começa a comer um pouquinho, a gente ganha mais peso. Então é aquela questão, emagrece, ganha, emagrece, ganha, emagrece, ganha. Por isso que não é legal tanto uma restrição, no caso como dieta. É legal uma restrição como reeducação alimentar. A gente, na dieta, vai ter início, meio e fim. Na reeducação, não. A gente vai manter o estilo de vida, uma alimentação saudável em períodos prolongados, evitando, então, o efeito rebote. Isso é muito, muito importante. Lembrando, perdi peso, fiz uma restrição calórica, meu metabolismo caiu, para me enganar esse metabolismo, forçar ele a subir de novo, aqui a atividade física é crucial. Porque a atividade física vai me fazer aumentar esse metabolismo. Então, mesmo que ele tenha diminuído com a dieta, eu faço atividade física para manter o peso perdido. Então, me ajuda muito a manter o peso, não ter o efeito rebote. Famoso efeito rebote. Legal. Então, quando de repente você diminui uma ingesta, né, de alimentação, estou fazendo uma reeducação alimentar e eu precisei diminuir essa ingesta. Exatamente. Então, eu vou aumentar o meu exercício para eu equiparar. Exato. Sabe que é assim, né? É como se fosse uma maneira de você falar pro seu corpo que eu vou caçar. Ele não sabe que está numa esteira, na academia, não, ele está achando, olha, tá escassez de alimento, ele está correndo atrás, ele está viajando, ele está migrando, ele está caçando animal. Então, o exercício físico é como se o corpo identificasse com você movimentando, estou em busca de mais alimento, né? Então, automaticamente ele fala, não vou reduzir muito, porque se eu reduzir muito, ele não vai ter força para caçar. Então, eu vou subir um pouquinho, porque ele está fazendo atividade física. Então, é uma maneira de você enganar o efeito sanfona. Que interessante, né? Muito, doutor, eu vou te falar, tem inúmeras perguntas aqui, eu acho que o senhor precisa voltar para a gente continuar falando de metabolismo. Com certeza, vai ser bem legal, porque é valioso o tema, né? Só para finalizar, essa que eu acho que vamos pegar um monte de gente. Sim. Dormir pouco. Ixi, interfere, prejudica? Né? Isso é uma verdade, né? Não só dormir pouco, como dormir mais também, né? Se eu durmo demais, eu vou gastar pouca energia, porque eu vou ficar muito em repouso, né? Porém, dormir pouco, e tem pesquisas mostrando que menos de 7 horas por dia pode interferir na produção de alguns hormônios muito importantes. São vários. Podemos falar de grelina, leptina, testosterona. Isso vai correlacionar um desarranjo hormonal. Isso vai levar ao ganho de peso com certeza, tá? Vai levar um estresse crônico para o seu organismo, que pode prejudicar na adrenal a produção de cortisol, que favorece, né, o ganho de gordura, né? E lembrando, Biana, para a gente finalizar como um todo, algumas pessoas, como eu disse, por terem o metabolismo mais baixo, elas não vão conseguir emagrecer somente com orientações dietéticas e atividade física. É nesse momento que devemos procurar o profissional, seja ele, né, o endocrinologista, seja ele para entrar com tratamentos medicamentosos, que hoje está tão famoso, né? Todo mundo usando bastante. Seja, né, para uma paciente que está com obesidade mórbida, fazer uma cirurgia bariátrica. Porque temos que lembrar que as pessoas com obesidade hoje são pessoas muitas vezes doentes por terem aumento do seu risco cardiovascular. Então, né, se a pessoa tentou fazer atividade física, tentou dieta e não conseguiu, ela deve procurar sim sempre ajuda médica, né? Porque às vezes ela não vai ter culpa de ter um metabolismo tão lento, né? Exato. E a gente precisa tirar esse preconceito, saber que algumas pessoas vão sim precisar de ajuda
principalmente essas pessoas com alterações, mutações genéticas, né, que não vão conseguir emagrecer tão facilmente. Boa, mas isso que o doutor falou é legal, não vão conseguir emagrecer tão facilmente, mas não Exato. significa que você não vai conseguir. Exato, né, sempre doutor? tentar, né? Sempre tentando. Sempre, sempre, sempre. Doutor, volte mais vezes. Opa, Vamos estaremos continuar aí. falando do metabolismo, que eu acho que é legal a gente Muito continuar legal, dando as né? dicas. Tem mais um monte de Dicas, né? pergunta aqui. E acho que as pessoas confundem mesmo e botam muita culpa nele, sem saber muitas vezes como é que ele funciona. Com certeza. Você de casa aproveita para mandar mensagem pro doutor, ó, @doutordr.william.rangel é o Instagram e o telefone é o 12 99747 1020. Isso aí. Doutor, Foi um obrigada. prazer, querida. Viu?